Olá, eu sou a Beatriz da Habitação Hoje e este é o segundo de 3 vídeos dedicados aos edifícios devolutos. Se não assististe ao primeiro, podes clicar aqui ou na caixa de descrição abaixo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os devolutos com o intuito de pensar soluções que garantam o direito à habitação, mas também o direito à cidade. Nos censos de 2021, identificaram-se 723.214 alojamentos vagos. Em 2018, identificaram-se 25.762 famílias a precisar de alojamento. Com base nestes números, poderíamos dizer que o número de devolutos em Portugal permitiria alojar cerca de 28 vezes as famílias identificadas. Na realidade, sabemos que o número de famílias a precisar de casa ultrapassa largamente as 26 mil identificadas. Ainda assim, dificilmente seria necessário mobilizar todos os devolutos para garantir habitação a todas as pessoas. Mas estes dados não seriam suficientes para perceber a potencialidade de usar os devolutos como caminho para fazer cumprir o direito à habitação. É quando olhamos para a informação sobre o seu estado de conservação e para a sua localização que esta associação se torna mais evidente. Por exemplo, apesar de nos edifícios mais fáceis de identificar como devolutos, quando percorremos a cidade, serem os que se encontram degradados e muitas vezes entaipados, os dados do INE permitem-nos saber que a maioria dos alojamentos vagos não tem qualquer necessidade de reparação. Isto é, estão em bom estado de conservação e, por isso, prontos a habitar. Para além disso, a territorialização dos dados permite-nos saber que é também nos municípios que identificam mais carências habitacionais que encontramos mais alojamentos vagos disponíveis. Perante este cenário de profunda ineficiência na distribuição social de bens considerados essenciais para uma vida condigna, há quem defenda a construção de novas casas em detrimento de usar as casas vazias já existentes como recurso para se fazer cumprir o direito à habitação. Como tal, interessa-nos alertar para uma outra dimensão do problema. A localização de um dado terreno é sempre única e a quantidade de espaço é limitada, principalmente em áreas com mais e melhores infraestruturas. Fazer cumprir o direito à habitação deve ser uma luta acompanhada da preocupação de fazer cumprir o direito à cidade. Grande parte dos devolutos localiza-se em zonas fortemente infraestruturadas, com proximidade a redes de transporte, a emprego, a escolas, universidades, a centros de saúde e hospitais, a creches e lares, a espaços públicos qualificados e a oferta cultural. E, nesse sentido, voltar a habitar os devolutos é uma decisão ambiental, económica e socialmente mais eficiente do que construir habitação nova num terreno devoluto público que se encontre completamente afastado destes serviços. A mobilidade das pessoas tem um impacto do ponto de vista das infraestruturas que são necessárias à deslocação. Do ponto de vista ambiental, se considerarmos o consumo energético, as emissões de CO2 e outros, mas também o impacto monetário no rendimento disponível das pessoas que fazem essa pendulação e um impacto no tempo disponível para todas as atividades extralaborais, sejam elas relacionadas com a família, com a casa, com o descanso ou a saúde. Como tal, uma pessoa que é forçada a viver afastada de todas estas infraestruturas vê o seu direito à cidade posto em causa, no acesso ao trabalho, à educação, à saúde ou ao lazer, e as desigualdades que já sente a serem agravadas. Acreditamos, por isso, que as casas vazias são um recurso indispensável para se fazer cumprir o direito à habitação, seja pelo número de devolutos, pelo bom estado de conservação em que a maioria se encontra, como também por estarem localizados onde há mais necessidades habitacionais diagnosticadas e onde há mais infraestruturas capazes de assegurar o direito à cidade da população. Mas então, o que podemos fazer para que as habitações devolutas cumpram a sua função social e se tornem casa? Antes de mais, devemos exigir que o Estado cumpra o que já lhe é exigido pela lei, mobilizando o uso efetivo das habitações devolutas de propriedade pública e garantindo transparência e acessibilidade à identificação de todo este património. Para além disso, e uma vez que os devolutos públicos não são por si só suficientes para dar resposta a todas as necessidades habitacionais, devemos pensar em estratégias que promovam o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada. Para tal, podemos começar por reivindicar o fim de políticas públicas que promovam os devolutos privados, como os vistos gold ou a lei dos despejos. Os vistos gold porque, ao possibilitarem a compra de uma autorização de residência,
através da aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros, não só põem em causa os princípios de igualdade no acesso ao direito de residência, como fomentam a compra de habitações que não tenham por objetivo servir de casa a alguém, mas sim ser utilizadas enquanto moeda de troca. Por outras palavras, esta lei incita ao entendimento da habitação enquanto mercadoria reduzida ao seu valor monetário e desliga do seu entendimento enquanto espaço de abrigo que garante o cumprimento de um direito fundamental. E a lei dos despejos, porque liberta os proprietários, cujas habitações já estavam efetivamente a cumprir a sua função social, dos vínculos assumidos com os inquilinos, através de contrato de arrendamento, uma vez que esta lei desregulou o arrendamento, reduzindo a duração mínima dos contratos e facilitando os processos de despejo, o que promoveu a desocupação das habitações e a sua redução a bens transacionáveis. Mas, para além de revogar leis que promovam novos devolutos, também podemos reivindicar políticas públicas que promovam a mobilização do património devoluto já existente. No que diz respeito à política fiscal, é possível pressionar os proprietários a dar uso aos seus imóveis ou a reabilitá-los, taxando as propriedades devolutas ou degradadas. No entanto, parece-nos essencial confrontar o aumento das taxas com duas questões. Por um lado, a reabilitação de um edifício não garante a sua entrada no mercado de arrendamento para quem tem dificuldades em encontrar uma casa a preços que consiga comportar, podendo esta medida ser mais um fator de gentrificação. Por outro, o aumento da taxa sobre os devolutos pode potenciar a criação de grande concentração de propriedade em fundos imobiliários e grandes investidores, que estarão disponíveis para adquirir edifícios de pequenos proprietários que se vejam obrigados a pôr os imóveis à venda, tanto por falta de capacidade para o reabilitar, como de suportar o acréscimo das taxas. A alteração da política fiscal corresponde, no fundo, a uma tentativa de promover um determinado caminho através de incentivos ou penalizações, pelo que a sua eficácia depende seriamente da boa vontade e capacidade económica dos proprietários. Ora, se acreditamos que a cidade deve ser construída para a sua população, então é premente que as políticas consigam garantir a salvaguarda do interesse público, ao invés de relegar essa responsabilidade para os privados, que naturalmente tentarão proteger os seus próprios interesses. Nesse sentido, existem figuras legais mais impositivas, como a requisição civil ou a expropriação. Mas antes de tentar enquadrar mecanismos que forçam a venda ou arrendamento de alojamentos vagos e perceber os desafios que arrastam consigo, é fundamental pensar no confronto que existe entre o direito à propriedade e o direito à habitação. Se te interessa discutir esta temática e saber mais sobre estes mecanismos legais, fica atento ao próximo vídeo. Se queremos reverter projetos especulativos como os vistos gold e a liberalização dos despejos, se não aceitamos que uma pessoa em situação de sem-abrigo tenha de dormir no átrio de um edifício devoluto, temos de estudar alternativas e dar-lhes visibilidade. Só juntos e informados poderemos lutar por uma distribuição ambiental, económica e socialmente mais eficiente, capaz de alterar a lógica de abandono a que temos votado as pessoas mais vulnerabilizadas. Junto até nós, vamos lutar por habitação hoje.